A graça te alcançou e você se converteu, Jesus veio, se sacrificou por você, morreu naquela cruz, o sangue foi derramado e hoje você é uma criatura limpa e pura pelo sangue de Jesus. Só que se passaram anos, você na sua vida de conversão, na sua vida dentro da igreja, e agora você acha que tem que fazer por merecer a salvação? Será? Oi, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você sobre isso, sobre meritocracia. A meritocracia e a graça. Como eu disse no início do vídeo, a gente vai para a igreja e a gente entende a graça de Deus nos alcança, a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se vê numa situação de pecador, impossibilitado, e então a gente aceita Jesus como Salvador. Ele nos salva, nos limpa de todo pecado, pelo sangue dele somos adotados na família celestial, agora passamos a ser filhos de Deus, não mais criatura, e as coisas vão acontecendo e tá tudo bem. Esse é o primeiro momento da conversão, o momento em que você está apaixonado pelas coisas do Senhor, o momento em que você é apaixonado pela sua igreja, pela sua comunidade local, onde a igreja parece que não tem defeito, tá todo mundo lindo, todo mundo pleno, os pastores são ótimos, a liderança é maravilhosa, os programas da igreja funcionam. Só que daí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, você começa a se envolver na liderança, você começa a ver que a liderança é composta por seres humanos. E por ser composta por seres humanos, há ali falhas. Então já não é tão santo assim. Você começa a ver e observar que o pastor é um homem, como qualquer outro, e que cansa, e cansa muito, diga-se de passagem, que está liderando pessoas. E por cansar, por se esgotar em alguns momentos, também vai falhar. Porque ele é um ser humano, ele não é um santo como você imaginou. De repente, a gente leva para nossa vida cristã essa ideologia de meritocracia. Tudo bem que na nossa vida entre seres humanos, aqui no mundo, a gente tem que fazer por merecer mesmo. Se você quer ter um bom emprego, se você quer ter uma boa vaga uma vaga em uma boa faculdade, se você quer ter um reconhecimento legal, você tem que se destacar, tem que colocar a cara a tapa, você tem que dar o seu melhor e às vezes se esgotar para conseguir aquilo. É uma questão de merecimento. Se você não fazer por merecer, você não ganha. E a gente acaba pegando essa ideologia e leva para a igreja. E de repente, se você fizer por merecer, Deus te abençoa. Se você não fizer por merecer, Deus não vai te abençoar. Então, se você não orar, Deus não vai te abençoar. Se você não jejuar, Deus não vai te abençoar. Se você não jejuar muito, você não vai alcançar aquele carro, aquela casa, aquela bênção. Se você não jejuar muito, você não alcança aquela cura. Percebe como a gente leva a meritocracia para dentro da igreja? Eu não tô falando que a gente não tem que andar em santidade, que a gente não tem que buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu não estou falando que vamos parar de orar e vamos viver a vida demasiadamente. Não é isso. Não é isso. Eu quero que você entenda que existe uma graça. Aquela que te alcançou lá no momento da conversão. Aquela que te apresentou a Jesus Cristo. Aquela que te mostrou que sem você merecer, Jesus Cristo veio nesse mundo, desceu sobre a terra, habitou nela como um homem normal, ele se desfez da forma de Deus, deixou os seus poderes de lado, a sua glória, e se fez homem, humilde, foi humilhado, foi crucificado, foi morto por nós, sem nós merecer. Então essa graça, ela te apresenta isso. Essa mesma graça é a que te acompanha em toda a sua vida cristã. Infelizmente, quanto mais tempo a gente passa dentro da igreja, a gente começa a pensar que é uma questão assim, que a graça talvez ela não me alcance mais. E eu acredito fielmente que é por isso que muita gente sai da igreja. É por isso que muita gente se desvia. Por pensar que Jesus, aquele que te salvou e te lavou de todo o pecado, de repente ele se tornou incapacitado para o pecado que você fez, para a falha que você cometeu agora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu quero te dizer é que a graça de Jesus, o amor de Jesus, ele continua o mesmo.
Aquele que te salvou é o mesmo que vai te lavar do teu pecado hoje. Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha falado ainda. Quando a gente é batizado, então a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo, e o velho homem foi morto. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que esse velho homem morreu e agora você não vai ter mais vontades de fazer coisas que você fazia antes, você não vai ter mais desejos sexuais, não é que você agora, de repente, você não vai ter mais que lutar contra um vício. Não é isso. Não é por aí. Eu encontro muita gente que fala pra mim assim, Thalia, eu me converti, eu me batizei, mas eu ainda tenho vontade de ir pra festa. Eu ainda gosto de ouvir funk. O que aconteceu? Eu me batizei errado? Não, você não se batizou errado. Acontece que a graça de Jesus te alcançou e sem merecer você foi aceita no reino celestial pelo sacrifício de Jesus. Essa mesma graça vai continuar te alcançando nessa caminhada e em cada momento, em cada vez que você pecar, essa graça vai superabundar. A Bíblia diz assim, que onde abundou, aonde se fez cheio de pecado, aonde abundou o pecado, superabundou, transbordou em graça. Graça é favor imerecido da parte de Deus. A gente não merecia nem a conversão, nem a salvação por Cristo Jesus, nem isso a gente merecia. E não é porque você se converteu e tem, 5 anos de convertido, que agora você merece ou deixa de merecer algo. É mais amado ou menos amado por Deus porque fez alguma coisa. Não, não é isso. A graça ela é constante. Deus ele não muda, ele é constante. O mesmo amor que te alcançou lá no mundo é o que te alcança hoje dentro da igreja, talvez se você estiver pecando, se você estiver errando. O que eu quero te dizer é que se você pecou, se você caiu, se você falhou, se as pessoas te decepcionaram dentro da igreja, entenda. Esse velho homem, ele não morreu no batismo. A gente tem que matar ele todo dia. E tem dias que a gente simplesmente não consegue. O pecado vem, a gente tá menos vigilante e a gente acaba caindo. Ok, caiu. Jesus te levanta. O sangue de Jesus ainda tá funcionando pra você, ele ainda te purifica. Então não pense que porque você está dentro da igreja há tanto tempo e talvez falhou e talvez pecou, Jesus deixe de te amar. Não é por aí. Outra coisa, não faça barganha com Deus. Sabe? Eu vou jejuar aqui, Deus, pra você me dar um carro. Não é assim que funciona, gente. A gente não merece, entende? A gente não merece as bênçãos de Deus. A gente não merece nada do que a gente fizer vai fazer com que a gente mereça receber qualquer coisa de Deus. Simplesmente acordar todos os dias, o acordar hoje, o respirar hoje já é um presente. Já é a graça sobre a nossa vida. Porque a gente não merece. Não merecemos. Mas o amor de Jesus, a graça de Deus, ela nos alcança e então a gente recebe tais coisas. Entenda, você ora para ter intimidade, não para conquistar coisas nesse mundo. Você jejua para quebrar a sua carne, para crucificar aquele velho eu, que tende o tempo todo a lutar contra o seu espírito e te levar para o mau caminho. Você jejua para matar ele. Mas você não jejua para apressar os planos de Deus. Você jejua para matar o velho eu e para se santificar. A oração é para que você tenha intimidade com Deus. Não porque Deus precisa da sua oração. Deus, ele te ama e ele quer ouvir sua voz. Tem um versículo em Cantares que eu acho lindo, que Jesus fala assim, amada minha, eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Essa é a figura de Jesus, nosso noivo, falando com a igreja que somos nós, que ele tem saudade em ouvir a nossa voz. Então ore, mas ore para ter intimidade, não para conquistar. Busque a Deus. Busque intimidade com Deus. Merecimento? Não. A gente não merece nada. É por isso que na Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar para ter intimidade. Ele é o seu Pai, o seu Deus. Busque a Ele para ter intimidade. As demais coisas, Deus vai te agraciar. A graça de Deus vai te alcançar e você vai ser abençoado. Na Bíblia fala que as bênçãos, elas correm atrás da gente. Na medida com que você se aproxima de Deus, as bênçãos correm atrás de você.
Não porque você mereça, mas porque você está próximo de um Deus que te ama e que, pela graça, faz vários favores que você não merece. Graça é favor e merecido. O sangue de Jesus continua valendo na sua vida. Não para. Não desista. Continue caminhando. Caiu, confessa, conversa com alguém, mas não para, tá bom? O vídeo hoje é bem curtinho, porque eu quero ser bem sucinta com você sobre isso. É um tema que dá pra falar muito. Dá uma pesquisada a mais. Entenda o poder da graça e não rejeite ela, tá bom? Não tente fazer por merecer. Você vai cansar os seus braços, você vai se desgastar e talvez você não alcance aquilo que você tá buscando. É isso, meu povo. Um beijo pra você, fica com Deus, pensa no que eu te falei, tá bom? E qualquer coisa, manda uma mensagem no direct. Mas procure alguém ao seu lado, pra estar sempre com você, te ajudando nessa caminhada. E te lembrando que é a graça de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Sempre foi sobre Ele e nunca foi sobre nós.